Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! Um podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje com um tema de suma importância, que é sobre os serviços essenciais. Vamos trazer orientações jurídicas sobre um serviço essencial, que é água e energia, né, doutora Érica? Gás, telefone, internet também. Mas antes disso, quero chamar o pessoal para seguir nosso canal no YouTube, seguir nosso Instagram, @PodIssoDoutoras, dá uma valorizada no nosso vídeo, curta o canal, segue, né, Kati? Segue o nosso canal, porque a gente sempre está trazendo informações muito importantes. Nosso trabalho é sempre voltado para a população, para todas as pessoas que têm dúvidas. E hoje o que a gente vai trazer é o que é mais essencial para a vida de qualquer ser humano, que é água e luz. Quem é que nunca foi surpreendido numa sexta-feira, véspera de feriado, com a famosa Equatorial na sua porta, né? Com aqueles rapazes bem vestidos, querendo cortar a sua energia. Então, assim, isso é um baque. Então, isso pode acontecer, doutora? Então, não pode. Tem que ter a questão da continuidade do serviço, que é necessário uma comunicação prévia, né? Eles não podem simplesmente chegar lá e cortar a energia por se tratar de um serviço essencial à dignidade humana. Eles precisam ter uma comunicação prévia, expressa, informar o motivo do desligamento para que a pessoa venha se preparar ou venha liquidar o débito, para que não ocorra essa questão de interromper a energia de forma não comunicada, a não ser que seja uma situação de emergência, né? Um poste esteja pegando fogo, ou uma situação eminente de um curto-circuito, aí eles chegam lá, desligam a energia e depois fazem a reativação. E esses 48 horas, são 48 horas úteis, não é? Eles têm um aviso, que eles têm antes de cortar, eles têm que emitir um aviso. Não, são 15 dias, na verdade. São 15 dias. São 15 dias. Com 15 dias de antecedência tem que ser avisado, se for por inadimplência, por exemplo. Então, o consumidor tem que ser avisado não só a energia, tá? Água, energia, internet, gás. A gente vai falar também referente à coleta de lixo, porque também é serviço essencial. Mas falando desses outros serviços, referente a corte por inadimplência, é necessário aviso por antecedência, pelo menos com 15 dias. Eles costumam colocar um aviso bem pequenininho na conta e aí você não se atenta. E tem aquele outro aviso que eles entram com 40... E eles falam que são 48 horas para regularizar. Então, não são 48 horas, são 15 dias de antecedência. O primeiro aviso. E eles podem fazer isso... a gente já sabe que eles não podem fazer isso em feriado, em véspera de final de semana. Mas eles podem fazer... cobrar uma conta que já foi paga de um ano. Por exemplo, eles chegam para lá para cortar a sua energia e diz que houve um roubo de energia em 2022. E eles já chegam com aviso de corte para isso. Inclusive, eu tive um cliente que aconteceu isso. Era uma véspera de feriado, foi no ano retrasado, e eles chegaram com esse aviso de corte informando que o cliente tinha furtado, no ano de 2022, a energia. E eles, mesmo o cliente não estando na residência, eles iniciaram uma perícia. Por exemplo, era véspera de feriado, eles iniciaram a perícia no sábado. No sábado, mesmo a casa sem ter ninguém, eles foram lá, no poste ou no contador? No contador. Fizeram um teste no contador, emitiram um laudo e enviaram um aviso para o cliente de aviso de irregularização. Mas aí, nesse caso, como é que ele identificou que existia um desvio de energia, vamos supor, de 2 anos atrás, 3 anos atrás? Ele informou que a partir de 2 anos de 2022, até aquela data que eles estavam indo lá, havia desvio de energia. Eles fizeram o quê? Por média de consumo? Por média de consumo, geralmente. Eles fizeram média de consumo, eles usaram um medidor, eles inventaram. E eles fizeram o seguinte, eles deixaram o meu cliente sem energia. Então, quando o meu cliente retornou do feriado, na segunda-feira, a geladeira estava toda descongelada, estava tudo descongelado e estavam os fios expostos. O que eu fiz nessa hora? O que eu pedi para o meu cliente fazer? Fotografe tudo. Faça um levantamento, todos os alimentos que você perdeu na sua geladeira. Fotografe o poste, que eles deixaram o fio exposto lá. Eles foram lá, fizeram o serviço deles, deixaram tudo exposto. E a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar administrativamente. Então, a gente agendou, né, na Equatorial, e fomos lá fazer a reclamação de forma administrativa, informando que não existia nenhuma irregularidade e que a perícia que eles fizeram,
o proprietário da casa não estava presente. Então, foi feito de forma irregular. Eles receberam a reclamação administrativa na loja da Equatorial e eles indeferiram. Disseram que o que foi feito, levantado pelo perito deles, estava correto. E mantiveram a cobrança de R$ 2.700, como tivesse sido uma irregularidade, uma fraude, um roubo, né, de energia. O que a gente fez? Com todos esses documentos, com as fotos, a gente fez um BO. Então, a gente, além de fazer administrativamente, a gente realizou um registro, o BO. E a gente não precisou fazer de forma presencial. A gente fez online, registramos o BO online. Juntamos todos esses documentos e levamos para a Justiça. Houve audiência, né? Na primeira audiência que estava lá Equatorial e o seu preposto, a proposta foi: a gente aceita você pagar esse débito de R$ 2.700 em 24 vezes. Não existiu débito, eles utilizaram de má fé porque o dono da casa não estava lá e mesmo assim a única proposta que eles tinham para fazer naquele momento era que o meu cliente tinha que pagar de qualquer forma. Tinha que aceitar que estava errado e pagar parcelado. A única oferta foi pagamento parcelado. Claro, nós não aceitamos, né? Ficou comprovado que o meu cliente tinha todos os pagamentos em dia e que não foi verificado nenhuma fraude e que, pelo contrário, eles é que trouxeram a vida do meu cliente e da população, que eles deixaram os fios expostos a risco. E então o juiz sentenciou nosso pedido procedente, né, e condenou eles a um dano moral e o dano material. O dano moral foi pelo que ele causou ao meu cliente, que foi o transtorno, as idas, a ansiedade, a angústia. E o dano material foi tudo aquilo que o meu cliente teve que gastar para poder encher novamente a geladeira, as lâmpadas que ficaram sem funcionar, que ele tirou foto. E as próprias perdas, né? E as perdas que ele teve e o desgaste que ele teve. Até, inclusive, a gente utilizou até o combustível, que ele é de Marechal, que ele utilizou para poder vir fazer a denúncia aqui no centro da cidade, né? A gente colocou também como dano material. E foi concedido de forma procedente. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Não adianta o cliente receber, né, uma visita dessa na sua casa e logo se indispor, ameaçar, né, agredir o funcionário da Equatorial. Ele tem que estar pronto a ficar munido, né, dessas provas, fotografar, fazer o boletim de ocorrência, levar para a Equatorial, abrir o chamado ou a reclamação e, caso não seja resolvido, procurar que seja judicializado. Inclusive na justiça comum, porque é um processo que requer perícia. Então, quando é um processo que requer perícia, que é um processo que não é tão simples de ser analisado no juizado, é necessário ser ingressado na justiça comum, procurar um advogado ou um defensor público para que seja feita a reclamação. Então, é dessas formas que a gente vem instruindo para vocês, que não adianta vocês agredirem o portador, né? O portador não merece pancada. E, de outra forma, se resguardar, ter a documentação toda paga. Documentação, registrar evidências, né? Tirar fotos, assinar, cobrar o funcionário, o TO, né, que eles fazem um termo de ocorrência. É a OS, né? Ordem de serviço e o termo de ocorrência. Isso, o termo de ocorrência, assinar para ver o que você está assinando, né? Ver o que foi que ele registrou ali, para você juntar o máximo de provas possíveis para quando você vier procurar o órgão competente, que você pode procurar, você pode registrar, que as pessoas não sabem, pode procurar tanto. Primeiro contato é com a própria empresa fornecedora do serviço, né? Seja energia ou água. A gente fala de energia ou água porque são os que têm problemas mais recorrentes. Mas isso aí é uma regra geral para todo tipo de serviço, né? Juntar a documentação, os termos de ocorrência, tirar fotos, ir no estabelecimento, pegar o protocolo de atendimento, isso é muito importante, né? Cobrar o prazo de retorno de serviço, né? Porque aí existe um prejuízo, porque uma energia, se ela for cortada, eles dão um prazo de 24 horas, quando você pede urgência, você tem que pagar ainda a taxa
de religação. Você está pagando, você teve um serviço cortado, às vezes muito que indevidamente, ainda tem que pagar a taxa de ligação. E aí, procurar o PROCON, só que o PROCON ele só tem medida administrativa. Muitas vezes as pessoas se confundem achando que vai requerer um dano moral, né, junto ao PROCON. E o PROCON ele não faz reparação, ele não obriga, né, a reparação de danos morais. Somente materiais, aquilo que está previsto dentro do Código de Defesa do Consumidor, que seria a obrigação de fazer, né, com o restabelecimento do serviço. E aí, caso não seja resolvido administrativamente junto à empresa e ao PROCON, aí pode procurar a via judicial e pedir a reparação do dano material quanto ao dano moral, não é isso? E é uma situação muito recorrente, né? Eu tenho inúmeros casos de clientes que tiveram dentro dessa situação, doutora Cátia, de clientes como o seu, que eles chegaram de forma momentânea, sem ordem de serviço, simplesmente desligaram a energia e pediram até para vizinhos, quando a pessoa não estava em casa, assinarem a ordem de serviço, comunicando desligamento, e simplesmente desligaram e foram embora. Aí sim, a gente busca de forma administrativa a ligação, buscar o judiciário para que imponha de forma liminar essa ligação de imediato, justamente por se tratar de um serviço essencial, e enquanto isso o processo rola para ver a questão da perícia no medidor, até que a gente consiga resolver em questão o mérito, né? Mas existem algumas situações específicas em que são proibidas a desligação da energia. E algumas dessas situações é quando existe no imóvel alguém que dependa de equipamentos médicos para sobreviver, independente de inadimplência. Se alguém tiver em casa que eu já vi até situações que tem insulinas que precisam ser refrigeradas, né, para se manter vivo, pessoas de home care que estão dentro de casa, que dependem de equipamentos, né, que utilizam energias, e até ambientes que têm o intuito à coletividade, que são escolas e hospitais, independente da situação financeira, é proibido que seja desligado a energia nessas condições. Né, doutora Érica? E lembrando também que o prazo para poder requerer judicialmente, tanto dano material quanto moral, são 5 anos. Né? Então, às vezes a pessoa vou deixar para lá, mas aí tem 5 anos para poder requerer esse direito. Referente a questão de uma pessoa, por exemplo, um idoso. Tem muito caso de idoso que está em casa com home care, né, que está ali, né, sendo controlado, acompanhado por equipamento. Pessoas que têm diabetes, né, que precisam da insulina. E aí ter 24 horas a energia, vamos dizer. Ou a água também, né, que é essencial, necessário para a sobrevivência de todo mundo. Então é necessário que o pessoal fique sabendo, né, do que fazer, o caminho a percorrer para ir atrás dos seus direitos e não ter prejuízos, né? Que, além de prejuízos materiais, danos, muitas vezes, bem maiores que materiais, né? E tem muita gente que se vence pelo cansaço, ou se acha que é um trabalho imenso requerer isso, ou administrativamente ou judicialmente, contra essas fornecedoras de energia, como estamos falando agora, porque diz, perdi minha geladeira, perdi meu micro-ondas, mas eu não sei se de fato foi da queda de energia que teve, ou se foi algum dano. E se eu for até eles vão dizer que não foi, que foi algo meu, como é que eu vou conseguir provar, né? Aí a gente tem que orientar o consumidor que existe a inversão do ônus da prova. Ele é a pessoa mais vulnerável, né, hipossuficiente da relação de consumo. Então, se a empresa houve uma queda de energia ou precisou desligar a energia e isso danificou, ele tem que, por obrigação jurídica, comprovar o motivo disso ter acontecido. Então, se o consumidor não sabe de certo se foi ele ou se não foi, a empresa tem por obrigação Eita, tá ruim minha garganta, tomar água. Comprovar que, de fato, isso foi ocasionado pela empresa ou não. Inclusive, teve uma farra do relógio. Teve uma farra do relógio de água. Quando a Casal foi vendida, que não é muito tempo, né? Foi recentemente, assim, menos de 5 anos, quem assumiu foi a BRK. E a BRK iniciou uma varredura de relógio. Então, milhares de casas na cidade
elas foram obrigadas a substituir o relógio por conta de que a BRK informou que o relógio estava ou danificado ou com o lacre rompido. E muitas das vezes eles não provaram isso. Porque a pessoa está na sua residência, a gente não fica olhando o lacre, né? Quem vai quebrar o lacre. Porque a única pessoa que consulta o registro de água são eles próprios. Mas quando houve essa mudança, eles iniciaram uma mudança geral de relógios, de água. Então, teve diversas pessoas que tiveram que pagar uma taxa a mais de um relógio, que eles disseram que estava danificado do cliente, sem provar que estava danificado. Né? E sem o cliente ter o direito de se defender. Então, muitos clientes pagaram na sua conta de água um relógio novo, sem eles saberem que estavam pagando um relógio novo. Né? Que eles fizeram muito isso no início, inclusive na mudança da transição de casal para a BRK. E quando começou a gerar polêmica, eles chegavam com uma notificação, né, de substituição de equipamento para eles assinarem dando ciência que fosse substituído. E eles ainda até falaram, não vai ser cobrado por isso. Acho que depois de muitas reclamações que houve, né? Não vai ser cobrado por isso. Porque a pessoa eles já pagam, né? No caso, é o mesmo valor da taxa de esgoto, é o valor da taxa de consumo de energia. E você tem que utilizar, acho que 10 metros cúbicos de água. E muitas vezes não tem nem assim. esgoto. E não tem esgoto, você paga a taxa de esgoto sem ter. Então, assim, o que a gente deveria fazer? Essas pessoas estão pagando taxa de esgoto sem ter esgoto, tem que entrar com uma ação para pedir devolução desse dinheiro e pedir porque foi pago de forma indevida, né? Porque eles não têm, eles não é um serviço essencial, assim como a água. É de responsabilidade da BRK, que é a gestora desse serviço. Então, se eles estão lhe cobrando um serviço que eles não estão prestando, você está pagando por um serviço que não está sendo utilizado, é necessário ter a devolução desse dinheiro. E perante a lei, o artigo 42 do CDC diz que cobrança indevida cabe restituição em dobro. Então, aquela pessoa que está sendo cobrada indevidamente, né, ela tem direito, judicialmente, da restituição do valor em dobro, além do dano moral. Porque acontece isso de forma... Então, não é só direitos, né, que eles têm, porque eles já chegam na sua casa como se você fosse o ladrão, né? O ladrão de água, o ladrão de energia, eles sempre colocam você sempre... Às vezes, muitas vezes, as pessoas ficam até intimidadas da forma que é abordado, da forma que eles chegam na residência. Mas tem que saber que o consumidor, ele é detentor de direitos também. Ele tem que verificar se os serviços estão sendo prestados de forma... Por exemplo, você paga aqui em Maceió, você paga 220 volts. Você vai colocar no medidor da sua energia, ele não está a 220. Ele está a 193, principalmente quando chega à noite. Na parte da noite, seu ar-condicionado não funciona direito porque fica caindo a energia. Porque o excesso de energia, de distribuição naquela região não suporta. Aí dá queda de energia... Aí queima os aparelhos e quando você vai colocar no medidor da sua casa, a energia que você está pagando não é a energia que eles estão oferecendo. Eles estão oferecendo uma energia de 197, 192. Então, isso também requer a atenção dos consumidores e os consumidores têm direito ao reparo, né? E têm direito a ser reembolsado caso... Nesse intervalo, né, de tempo, tem algum dano material dos aparelhos e tudo mais. E sem falar que tem essa questão da vulnerabilidade, né, da pessoa hipossuficiente e tem direito aos programas sociais, né? Procura o CRAS da sua região e informa, comprova a questão da hipossuficiência e tem as tarifas sociais que eles ganham uma isenção ou uma redução bastante de taxa do consumo de energia também. Também é importante o pessoal ficar sabendo que, além de fazer a ocorrência na instituição, sumiu a palavra, na instituição, no caso do distribuidor de água, de energia, de internet, o que for, primeiro fazer a ocorrência no local,
na que está fornecendo o serviço, mas falar abrir uma reclamação na ouvidoria da agência regulamentadora. No caso, a Anatel, ANA, ANEL, né? Porque aí eles vão fiscalizar, porque como é a agência fiscalizadora, eles vão fiscalizar e fazer com que o seu serviço seja prestado corretamente. Por isso que é bom consultar um advogado, porque ele vai poder lhe orientar. Às vezes a pessoa não sabe que existe essa agência reguladora, né, que está acima dessas empresas. Então, eles acham que o que eles fazem é a lei e corta energia, deixa de fornecer não só água, energia, enfim, esses serviços essenciais. Então, fazer essa reclamação, anotar o número do protocolo da agência regulamentadora para que venha a ser resolvido com mais rapidez, principalmente nesses casos que tiver pessoas que precisam, né, um idoso, uma pessoa que esteja precisando que envolva uma questão de saúde. Uhum. Porque são serviços que hoje a gente não consegue viver. Quem consegue viver sem água? E às vezes também, aconteceu recentemente também, acho que foi em São Paulo, mas não é distante de nós essa realidade. Quantas vezes a gente vê, às vezes, as vias de acesso interrompidas com bloqueios por conta da falta de água? Diversas vezes, aqui na nossa região, a gente não precisa ir para São Paulo para a gente verificar nessa realidade. É uma realidade constante e é uma realidade presente na nossa sociedade, onde não se chega à água. Muitas vezes as pessoas passam 3, 15, 7 dias, 20 dias sem água, e eles vão lá reclamar e eles não ligam a água, não vão reparar a bomba que queimou de água, coisa parecida, e a população fica à mercê dessa situação. Muitas vezes eles, para poderem ser ouvidos ou chamar atenção, eles fecham a rua, queimam um pneu para ver se alguém enxerga eles lá ali. Então, assim, cabe também uma ação de dano quando isso ocorrer. Se você ocorrer a falta de água na sua residência e não for justificada e não for uma questão de força maior, uma questão de natureza, né, de força maior, é importante também ingressar com uma ação contra ele, sim. Até uma ação conjunta com o pessoal da rua. Coletiva, né? Uma ação coletiva do pessoal que mora na mesma rua, no mesmo bairro. Entrar com ação coletiva para que eles possam reparar os danos causados, né? Então, assim, não basta só a gente queimar pneu. É importante. Mas a gente tem que colocar eles para poder eles cumprirem a lei e serem penalizados também, para que eles sintam na pele também aqueles 15 dias que as pessoas ficaram sem energia, aqueles 15 dias que as pessoas ficaram sem água, e começar a sentir no bolso deles. Porque imagine um comércio, um restaurante de pequeno porte, ficar sem água. Minha gente, a gente passa uma tarde sem água em casa. Você passar uma tarde sem água, sem energia em casa, é um caos. Como é que você lava prato? Você usa o banheiro? Não tem. Imagine 7 dias, 15 dias. Tem que ser reportado, né, nessas situações de falta de fornecimento, precisa imediatamente ser informado, como também a obrigação do consumidor manter o pagamento dessas contas em dias para justamente evitar interrupções, né, para evitar ou diminuir essas situações de constrangimento por desligar a energia ou água de forma indevida, e se houver vestígios de cobrança indevida, reportar automaticamente para esses órgãos para que eles venham analisar. E é feito aquela questão da contestação administrativa, e se for feita essa contestação, geralmente eles nunca aprovam, né? E nesses casos... E tendo essa negativa, já junta procura um profissional especializado, junta com as provas que você tem e busca a reparação. E é importante também que, independente de ter essa resposta administrativa, já pode procurar a via judicial, porque às vezes não é necessário ter a resposta. E porque eles pedem, tem um prazo de 30 dias para poder dar resposta. Tá, mas como é que você vai ficar a sua situação em casa? Então, se você fez protocolo, você fez o primeiro atendimento, ligação de energia ainda não foi feita, aconteceu essa situação, você foi mantendo um histórico, um registro, né, de reclamações, registra todos os números de protocolo, né, para poder você se munir de provas, para poder você procurar a via judicial. Também
pedir informações específicas do que está acontecendo, porque às vezes a pessoa vai lá e corta. Tá, mas está cortando por quê? A gente tem direito, a gente enquanto consumidor tem direito a informações detalhadas do que está acontecendo, do serviço que está sendo prestado e do serviço que está sendo também, porque ele deixou de ser prestado. Então, é importante que o pessoal tenha acesso a essas informações, né, para poder exercer de fato o seu direito. Eu tenho um caso assim que é atípico, mas que ocorreu também. Teve uma cliente que me procurou dizendo, olha, a Equatorial me procurou informando que eu não paguei a conta de março de 2023. E eu paguei no banco e e eles estão querendo me cobrar essa conta. Eu disse, olha, vá lá na agência, faça uma reclamação e abra um chamado para poder eles justificar, para que você possa provar, você leve o comprovante que você pagou. E ela tinha um comprovante que pagou na conta dela, né? E tinha lá a cobrança. E ela levou lá. Só o que acontece? Eu falei assim, além dessa conta, olhe no extrato do seu banco se houve o estorno ou se esse dinheiro realmente saiu. Aí ela disse, tá bom, eu vou olhar. Então, quando ela olhou, infelizmente, ela realizou realmente o pagamento da conta, só que embaixo, 2 contas depois, o próprio banco estornou. Já aconteceu comigo isso. Aí estornou. Então, no extrato, ela verificou, ela disse, Catiane, eu verifiquei que houve o estorno. Eu disse, olha, nessa situação, vai lá e paga. Porque você verificou, você foi de boa fé. Mas houve um caso atípico, né? Acontece do banco estornar. Então, vai lá, se não conseguir pagar ele agora, pede o parcelamento. E eles realizam o parcelamento. Então, ocorrem também da gente realizar pagamentos no banco, né? De forma online, e o banco estornar e você tem que confirmar. Ah, mas eu não posso mesmo assim processar eles? Não pode. Porque é nossa responsabilidade como consumidor de verificar se houve realmente a quitação do bem. Ele não tem como ter acesso. Debitado, né? Se foi debitado, mas não houve estorno. Então, você tem que realmente regularizar. Então, isso é uma responsabilidade sua como consumidor, como cliente. Então, é importante verificar se quando você realiza os pagamentos no banco, de forma online, se há algum estorno. Se houver, vai lá, regulariza e paga. E mesmo assim, se tratando de débito existente, antes do corte ser efetivado, eles têm que possibilitar uma forma, ao menos, de parcelamento desse débito. Lhe possibilitar meios para que você não fique sem esse fornecimento de energia. E caso haja o corte e eles dêem um prazo, no caso deles, legal, que seria 24 horas para restabelecer o serviço. Caso não seja restabelecido, pode entrar com ação judicial, com pedido liminar, para que seja restabelecido de imediato, né, de forma imediata. Para isso é necessário procurar um advogado especialista, né? Procurar lá Érica Rodrigues, Catiane Mendonça, Jéssica Belo. E pergunta pra gente. Pode isso, doutora? Não. Nesse caso, não. Então, é isso. Tem que estar sempre munido da documentação. Nós somos sempre... nós temos que ter sempre cuidado do que a gente paga, do que realmente é debitado. É nossa responsabilidade disso. A nossa responsabilidade é essa. Recebeu, concorda, paga. Recebeu, não concorda, contesta. Contesta, verdade. Né? Aí contesta. Caso a outra parte não aceite a sua contestação, como a doutora Érica já disse, ingressa para que um terceiro, que nesse caso o judiciário, avalie qual é a melhor condição para ser sentenciado. Se quem está certo são eles, se está certo é você. Então, os consumidores desses serviços essenciais têm, como já informamos aqui, proteções reforçadas, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele reforça essas proteções, mas também tem obrigações que precisam ser feitas, né? Ser realizadas. E o que temos mais para hoje? Só procure um advogado especialista, simona de provas, né? Não permita, né, perder seus direitos, né? Ter seu direito. Os chamados podem ser pelo WhatsApp. Então é mais fácil, em vez de você estar gravando pelo telefone, dá aquele print, o protocolo, você tem como deixar registrado no WhatsApp. E eles têm canais de atendimentos 24 horas. Formalizar todo o atendimento, simone de provas.
procurar a via administrativa de forma mais rápida possível. Caso não resolva, procura a via judicial. Doutora, eu estou morando em uma casa de aluguel e a conta de energia eu não transferi ainda para o meu nome. Eu posso ser autor dessa ação? Não. Não. Não pode. Então, primeira coisa, você tem que ser ou procurador daquela pessoa que você ainda não transferiu, ou você... Se for judicial, na verdade, nem com procuração você pode, né? Mas aí você Administrativo, coloca sim. como terceiro interessado no Você processo. interessado. Então, assim, primeira coisa, alugou uma casa, transfere para o seu nome. Porque aí você vai dar um problema para outra pessoa resolver, né? Para, no caso, E você não vai ter autonomia para resolver sozinho. Até para pegar a segunda via, até para religação, até para receber os danos morais. caso Reclamação. Reclamação. Inclusive, quando você vai fazer o chamado, ele pede ou seu CPF ou o número, o código, né? O Código único. Código único da conta. Então, é importante você ter essa responsabilidade e saber que você tem direitos e tem deveres. É isso, pessoal. Por hoje é só. Neis, vai falar alguma coisa, amiga? Não, satisfeita, excelência. Curte, compartilha e nos segue. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.